Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Topcar BMW. Welcome to the top. Unesc, a nossa universidade. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Unicred. Unidos somos Premium. Urque Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. E NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor através do nosso portal pergunteaodoutor.com.br. Agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Aproveita, vai lá e te inscreve. E nós estamos também no canal 19.1 Digital. Nos dias atuais, ficamos expostos a doenças que estão ligadas diretamente ao estilo de vida que adotamos. Fatores como o sedentarismo, alimentação não saudável, estresse e o tabagismo favorecem o surgimento de dislipidemias, que causam diversos sintomas. E os eventos finais deste processo, infarto e derrame, são as maiores causas de mortalidade. Estudos revelam que isso vem acontecendo cada vez mais cedo, e a estimativa é de que aos 20 anos, cerca de 20% das pessoas estarão afetadas de alguma forma. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje, vamos transitar pelo campo da cardiologia. E para falar sobre este assunto, o meu convidado de hoje é o médico cardiologista. Nós estamos aqui na Miocore Cardiologia e a gente vai conversar com o Juliano Bortolotto. Juliano, seja muito bem-vindo ao Pergunte ao Doutor. Obrigado, é um prazer estar aqui. Bem, doutor Juliano, então para começo de conversa, a gente vai falar um pouquinho sobre dislipidemia. O que é, doutor? Bom, dislipidemia nada mais é do que um transtorno no metabolismo, transtorno ou distúrbio no metabolismo dos lipídios, ou seja, das gorduras, né, que existentes na corrente sanguínea. Doutor, até para o nosso telespectador entender, dislipidemia e colesterol são a mesma coisa? Não. Dislipidemia, como falei, são distúrbios do metabolismo de gorduras, né? E na verdade as gorduras elas são divididas principalmente em três tipos, né? Que seriam o colesterol, o triglicerídeos e os ácidos graxos, certo? Então, assim, um paciente que tem o triglicerídeos elevado e com colesterol normal, ele também é considerado um paciente com dislipidemia. Doutor Juliano, é sabido que o colesterol é um tipo de gordura fundamental para o bom funcionamento de nosso organismo. Porém, existe um nível para que ele seja benéfico e não se torne perigoso à saúde. Quais são os níveis de colesterol seguros para o nosso organismo, doutor? Nós sabemos que o colesterol, na verdade, ele é essencial para a produção de hormônios, né? Então, o que acontece? Se a gente falar em níveis de colesterol, nós devemos individualizar os níveis. Por exemplo, eu não posso colocar como meta ou como nível máximo o colesterol de uma pessoa, de um jovem de 18 anos, né, comparado a um paciente que já fez uma cirurgia cardíaca, ou seja, ponte de safena, certo, ou fez uma angioplastia. Por isso que é importante a estratificação de risco. Nós estratificamos os pacientes em muito alto risco, que são os pacientes que já tiveram algum evento, tipo derrame ou AVC, ou teve infarto, ou fez uma cirurgia cardíaca, né, ou fez uma angioplastia. Nesse caso, nós consideramos esses pacientes de muito alto risco e as metas, elas são diferentes para os pacientes mais jovens. Um exemplo, nós pegamos um paciente de 18 anos, sem histórico familiar, atleta, o LDL, que seria o colesterol ruim, ele pode ser aceitável até 130. Porém, um paciente já revascularizado, ou seja, que já fez uma cirurgia, a indicação para ele seria um LDL abaixo de 50. Por quê? Porque se nós chegarmos a esse nível, é comprovado que existe diminuição de mortalidade. Bem, doutor, e nós sabemos que existe a dislipidemia primária e a secundária. Nos fale a respeito, doutor. Sim, dislipidemia primária e secundária, ela é mais relacionada ao colesterol, certo? Dislipidemia primária, o nome já diz,
né? Não existe uma causa que tenha uma causa para o problema, né? O que acontece? Geralmente são causas genéticas, né? O paciente tem um fígado que produz colesterol a mais. Tanto é que nós pegamos pacientes veganos que apresentam colesterol alto. E eles nos perguntam, o porquê disso, doutor? Se eu não como nada, nem carne, nada, e a gente sabe que o colesterol ele vem de gordura de origem animal, né? Então, assim, essa seria a primária, né? E as secundárias, elas podem ser por várias causas. A principal seria estilo de vida não saudável, né? Falta de atividade física, ingestão de alimentos não saudáveis, né? O próprio tabagismo, obesidade, né? Também existe a dislipidemia relacionada a drogas. Algumas medicações alteram o colesterol. Exemplo, alguns antibióticos, certo? Alguns antirretrovirais para pacientes que tomam medicação, por exemplo, para hepatite, para o vírus do HIV, pode acontecer, né? Algumas medicações, por exemplo, antiarrítmicas também, ou seja, para arritmia, né? Mas assim, o que a gente vê mais comum é a dislipidemia, ou seja, o colesterol alterado da forma secundária. E existe uma forma que a gente chama de hipercolesterolemia familiar, né? Que na verdade o paciente vem, tu pergunta para os pais, né? Eles têm, por exemplo, a gente pega um paciente com 22 anos, o paciente chega lá com LDL de acima de 190. A última diretriz até há 6 meses atrás mostrou que é acima de 210, certo? Então, assim, é um LDL muito alto. A pessoa pode comer muita gordura e não vai ser fácil ela conseguir chegar nesse nível, certo? Então, assim, independente de ser primário ou secundário, nós sabemos que o risco de um colesterol alto circulante, independente de ser primário ou secundário, se o paciente come muita costela ou ele só come vegetal, o risco ele é o mesmo. Então nós precisamos tratar da mesma forma. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico cardiologista, Dr. Juliano Bortolotto. Estamos falando aí de doenças relacionadas ao coração e a gente vai discorrer aí sobre vários assuntos. Vamos falar ainda sobre o diabetes e vamos falar também sobre algumas sequelas deixadas aí pelo Covid, né, pelo coronavírus. Então tudo isso a gente vai conversar ainda hoje no programa Pergunte ao Doutor. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor e nós estamos também no canal 19.1 Digital. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. Qual é o seu X? O seu território? O seu desafio? O que é o máximo para você? O que é extremo? Aonde você quer chegar? Escolha seu BMW X. Visite um concessionário. Conheça o novo BMW X1 e toda a linha X. Welcome to the top. O Novembro Azul chama a atenção para o câncer de próstata. Hábitos saudáveis podem ajudar na prevenção. Os principais fatores de risco são histórico familiar, sobrepeso e idade avançada. Por isso, a partir dos 50 anos, recomenda-se o exame de próstata, pois a doença muitas vezes é silenciosa. Em caso de dor pélvica, dor lombar, urina e esperma com sangue, procure orientação médica. Novembro Azul. Abrace esta causa. Urque Diagnósticos. Sua saúde, nossa melhor imagem. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Fure a bolha, você tem escolha. Escolha cooperar. Escolha investir. Escolha emprestar de verdade. Escolha
Escolha o que fazer com o dinheiro que sobra na sua entidade. Escolha cooperar com a sua comunidade. Empatia faz a nossa identidade. Colha o fruto das suas escolhas. Você tem escolha. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico cardiologista Dr. Juliano Bortolotto. No primeiro bloco nós falamos sobre dislipidemia, continuamos falando sobre esse assunto e agora eu te pergunto o seguinte, doutor, aquele indivíduo que fez todos os exames tudo ok, mas que teve um evento, como é que se faz essa investigação, doutor? Bom, nós usamos scores de risco, né? Que na verdade são validados tanto para a sociedade brasileira, como europeia, como americana, né? E assim, a primeira pergunta que nós fizemos ao paciente é: já teve algum problema cardíaco, tipo infarto ou derrame, já fez angioplastia? Esse paciente é considerado um paciente de muito alto risco. Ele não se enquadra, a gente passa para o segundo passo. O paciente tem diabetes. Se tem diabetes, ele já é considerado alto risco, né? Não tem diabetes, porém apresenta alguma aterosclerose subclínica, ou seja, o que é isso? A gente investiga ou via um ultrassom de carótidas, ou um score de cálcio, ou então um próprio ultrassom abdominal, que na verdade não foi nem o cardiologista que pediu, que mostra lá umas placas na aorta. Esse paciente também tem um risco aumentado. Porém, existem pacientes que a gente em vez faz todo o score, eles são considerados pacientes de baixo risco e simplesmente o evento acontece, né? Nessas horas a gente pode lançar mão de algumas ferramentas. Uma seria a lipoproteína A, né? Que a gente indica para pacientes que na verdade teve um histórico familiar de doença precoce, certo? E que na verdade não tinha placa nenhuma nas artérias. Então assim, é uma ferramenta que a gente consegue acabar com o risco de algum evento? Não, porque se a gente conseguisse acabar com o risco, não ia existir mais infarto. É verdade. Né? Assim como nós não podemos ficar só na esteira, por exemplo, o meu paciente fez uma esteira e ele está livre de problema. Óbvio que não. Nós sabemos que a esteira ela só vai alterar se tiver acima de 80% de obstrução. E olhe lá, às vezes nem altera, né? Então nós lançamos mão desse tipo de exame, né? Agora, doutor, falando em comorbidades, o diabetes sempre foi um fator de muito alto risco, né? Para doenças cardiovasculares. O porquê disso, doutor? O diabetes, ele já foi considerado mais vilão do que hoje em dia ele está sendo. Porque hoje em dia nós pegamos um paciente diabético e nós investigamos da mesma forma para aterosclerose subclínica e ele não apresenta nenhuma placa, ele não é um paciente de tão alto risco. Mas no mínimo, médio, ele já é, né? De médio para alto. Certo? Mas o porquê disso? O paciente diabético, vamos falar principalmente do tipo 2, né? Que é o tipo que não usa insulina. Geralmente esses pacientes eles têm obesidade, né? Eles têm inatividade física, né? São pessoas que a gente chama de síndrome metabólica, né? Tem peso, hipertensão, inatividade física, a glicemia alterada, óbvio já pelo diabetes, né? E então nós sabemos que esses pacientes eles correm um risco maior. Até mesmo porque, né, doutor, a gente sabe que aquele paciente diabético, ele já vem com problema renal, com problema de hipertensão, com problema de retinopatia diabética, vários fatores, né, doutor? Exato. É porque o diabetes tipo 2, o diabetes tipo 1 é o paciente que precisa, o pâncreas dele não produz insulina suficiente e nós temos que repor, né? Já o paciente tipo 2, na verdade, o pâncreas dele produz insulina, porém não consegue chegar
na periferia, ou seja, em todos os órgãos, na musculatura, enfim. Por quê? Porque geralmente esses pacientes são pacientes de sobrepeso, né? Eles têm uma dificuldade para a insulina chegar em todas as partes, as regiões do corpo. Bem, doutor, então voltando à dislipidemia, quais são os tratamentos, doutor? Existe o tratamento não medicamentoso e o medicamentoso. Não medicamentoso seria para todos os pacientes, né? Porque independente de paciente já estar tomando remédio, ele pegar e ele iniciar hábitos de vida saudáveis, ele só vai potencializar o benefício da medicação, né? Então vamos falar um pouco do tratamento não medicamentoso. Atividade física. Nós sabemos que a atividade física, ela diminui o triglicerídeos, aumenta o HDL, que seria o protetor, e o LDL ele não tem tanto benefício em relação ao LDL. Porém, como nós sabemos que o HDL ele é protetor, tu conseguindo aumentar o HDL, tu acaba tendo uma proteção, né? Em relação ao tabagismo, o tabagismo por si só ele já é aterogênico, ou seja, ele já cria placa nas artérias. Então, o paciente cessando o tabagismo, né, a tendência, e seguindo essa parte de mudança de estilo de vida, a tendência é ele estabilizar ou não progredir essas placas, né? A outra, a alimentação, né? Óbvio que assim, o colesterol ele é proveniente da gordura de origem animal, certo? Já o triglicerídeos, ele é proveniente de carboidrato, né? Então, assim, diminuição de gordura animal. Existiram algumas pesquisas que, na verdade, assim, avaliando assim, a metodologia delas, elas não foram bem feitas e que comprovaram que uma dieta rica em gordura poderia diminuir mortalidade. Porém, ao analisar os resultados, nós vemos que, na verdade, pode diminuir mortalidade, mas não mortalidade cardiológica. Diminui mortalidade por outros motivos, mas não da parte cardiológica. Agora, falando das medicações. Bom, as medicações mais usadas, né, para o tratamento da dislipidemia seriam as estatinas, né? E, enfim, todas elas, né, são uma gama de medicações, né? Realmente elas diminuem mortalidade cardiovascular, elas chegam a diminuir até 55%, tá, o risco de eventos, certo? E o medo da população é o quê? São os efeitos colaterais. Porém, eu com 10 anos de cardiologia, até hoje eu só tive que suspender dois pacientes a medicação para o colesterol. Quais são os efeitos adversos mais comuns, porém raros? A alteração da função hepática, ou seja, a alteração do fígado, né? E o que nós fizemos? Nós sempre dosamos as enzimas hepáticas antes do tratamento e depois dosamos após um tempo, e só tem indicação se existir um aumento, ou seja, uma piora das enzimas mais do que 3 vezes o valor normal, certo? Outro efeito adverso mais comum, porém raro, seria as miopatias, ou seja, as doenças musculares, né? Pacientes podem se queixar de cãibra, pode se queixar de prurido, ou seja, de coceira, fadiga, dor muscular. E o que a gente usa de dosagem é o CPK, que na verdade não é nada mais do que os clubes de futebol dosam depois de uma partida de futebol nos jogadores para ver o desgaste muscular. Indicação de suspensão do remédio para o colesterol relacionado aos níveis de CPK só se aumentar 10 vezes o valor normal. Raríssimo também. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico cardiologista, Dr. Juliano Bortolotto. Estamos falando de doenças relacionadas ao coração. Já falamos aí sobre dislipidemia, falamos sobre colesterol, falamos sobre tratamentos, enfim, a gente está fazendo aí uma leitura geral sobre alguns problemas
que acabam afetando aí uma boa parte da população. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. Também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, e nós estamos no canal 19.1 Digital. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. Olá, estamos de volta com mais um quadro informativo do Hospital São José. Estamos falando nas últimas semanas sobre um tema muito importante. Você sabia que o AVC acomete 1 a cada 4 pessoas? Eu trouxe para falar conosco sobre esse assunto a equipe multidisciplinar da unidade de AVC do Hospital São José, que está nos trazendo vários esclarecimentos, né? Hoje nós conversamos com a nutricionista da unidade, que vai nos explicar como funciona todo o processo de alimentação para esses pacientes que são acometidos com AVC. Obrigada pela participação no quadro. Queria que a gente trouxesse um pouco de informação para as pessoas, para que elas possam entender como é que funciona o processo de alimentação, de nutrição desses pacientes, né, que são acometidos com AVC. Então, a gente, na nutrição, a gente acaba atuando muito junto com a fonoaudióloga, né? Sim. Que é quem vai fazer essa orientação de qual que é a consistência mais segura para esse paciente poder se alimentar nesse momento, né? Então, nem todos os pacientes vão conseguir ter a questão da deglutição, né? Do processo de engolir preservado para poder se alimentar de forma normal, né? Alguns podem precisar de uma dieta mais pastosa ou uma dieta por sonda, e aí a nutrição vai entrar para tentar manter esse paciente bem nutrido mesmo com essas modificações. A gente sabe que para cada paciente existe uma dieta específica, né? Como é que vocês fazem para elaborar essas dietas? É de acordo com o que o médico também prescreve? Como é que funciona esse processo? Então, o médico faz essa prescrição de dieta, né, do paciente, e após a avaliação então da fonoaudióloga, a gente vai fazendo essas alterações de consistência, né, conforme vai precisando. Então, na cozinha a gente já tem algumas dietas padronizadas, né, que a nossa cozinheira já sabe mais ou menos o que vai na dieta pastosa, um cardápio já personalizado para cada dieta. E aí a gente faz essas modificações de acordo com cada paciente, né, e de acordo com a progressão. Às vezes o paciente começa com uma dieta mais pastosa e vai progredindo isso no decorrer da internação. Eu perguntei para algumas pessoas, né, em outros quadros, outros profissionais da unidade de AVC, como é que vocês orientam as pessoas quando elas saem do hospital, após a alta hospitalar, né? E quais são as orientações que vocês, né, nutricionistas, passam para esses pacientes continuarem com esse acompanhamento, né? Sim. Então, os pacientes que se alimentam de via oral, a gente sempre vai pensar se vai haver alguma alteração de consistência que vai ter que ser mantida em casa. Então, uma dieta pastosa, uma dieta semissólida, que a gente chama, que é um pouco mais cozida. E faz essa orientação junto com a fonoaudióloga. Além disso, a gente faz o que a gente chama de prevenção secundária, que é trabalhar com a reeducação alimentar da alimentação desse paciente, para evitar que ele venha ter novos AVCs ou novos problemas de saúde por conta de uma má alimentação, né? Então, a gente faz toda uma orientação por escrito, conversa com o paciente, com o familiar, e também encaminha, se necessário, então, para continuar esse acompanhamento na unidade de saúde ou por acompanhamento particular, né, em alguns casos também. Tá certo. A gente agradece os esclarecimentos e conversamos certamente numa próxima oportunidade. Eu que agradeço. Então, o informativo de hoje fica por aqui, mas eu certamente te encontro no próximo Pergunte ao Doutor. Até lá! É hora de recomeçar. Entre tantas transformações que estamos vendo no mundo, temos uma certeza: o conhecimento é a base sólida para construirmos o amanhã. Enquanto as informações estão cada vez mais acessíveis, o desafio passa a ser como fazer as escolhas certas. Para decidir o melhor caminho a seguir, é preciso estar preparado. Venha viver a magia do campus de uma grande universidade e estudar com a vanguarda do conhecimento. A Unesc é comunitária e participa diretamente do desenvolvimento de toda a região. Faça a diferença, seja agente da inovação e venha para a Unesc. O mundo pode mudar. O que não muda é a força do conhecimento, dos sentimentos humanos co-criadores de novos mundos e novas realidades. Matrículas abertas para a graduação presencial. Unesc, a nossa universidade. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico cardiologista Dr. Juliano Bortolotto. Doutor, eu gostaria de voltar ainda na questão do paciente diabético. Há quem diga que já existem novos inibidores, né, para esse paciente. Isso é verdade, doutor? Isso é verdade. O
como eu falei assim, anteriormente, o paciente diabético ele é um paciente que ele tem múltiplas comorbidades, né? Ele tem o risco de disfunção renal, ele tem o risco de retinopatia, ele tem o risco cardiovascular, né? E nós tínhamos até cerca de 5 anos atrás uma medicação que realmente comprovou diminuir mortalidade no paciente diabético. E há cerca de 3 anos foi desenvolvida uma nova classe de medicação que, em princípio, ela a gente não teria uma aposta tão grande, porém mostrou que essa medicação ela ajudava o paciente diabético a perder peso, melhorava níveis glicêmicos, tinha uma certa ação na melhora do colesterol bom, né? E o melhor, que há 1 ano atrás, vários estudos foram desenvolvidos em cima dessa classe de medicação que mostrou diminuição da mortalidade no diabetes e, melhor ainda, diminuição da mortalidade por doença cardiovascular no diabetes. E esse ano, no Congresso Europeu, que aconteceu há 3 meses atrás, o que mostrou para a gente? Mostrou diminuição de mortalidade em pacientes até sem diabetes. Ou seja, um paciente com problema cardiovascular, se nós usarmos uma medicação que foi desenvolvida para o diabetes, o paciente tem benefício em mortalidade, e assim, um benefício considerável. Considerável. Não só para a doença arterial coronariana, mas até para a insuficiência cardíaca, né? Ou seja, o paciente que tem um coração com diminuição de força, né? E que tem todas as comorbidades, o cansaço, a dificuldade dos seus afazeres diários, mostrou diminuição de hospitalização, diminuição de morte, e assim, foi realmente uma revolução aí para... Uma boa notícia, né, doutor? Ótima, ótima. Bem, doutor, então para finalizar nossa entrevista, o doutor falou que há 3 meses aconteceu o Congresso Europeu de Cardiologia, né? Provavelmente foi de forma virtual, né, doutor? Porque estamos vivendo aí diante de uma pandemia que afetou o mundo e fala-se muito, né, doutor Juliano, na questão das sequelas. Do ponto de vista cardíaco, doutor, o que isso trouxe de problemas? Bom, no início da pandemia, várias medicações foram indicadas como tratamento, porém sem comprovação, né? Algumas medicações diziam que aumentava o risco de arritmia, realmente aumentava, né? Só que o que nós vimos hoje? Assim, nós vimos que pacientes que não tomaram tais medicações estão tendo problemas cardíacos. Ou seja, pacientes que desenvolveram insuficiência cardíaca, ou seja, diminuição da força de contratividade. Então, o que nós vimos, assim, que pacientes que adquiriram essas formas do Covid, principalmente as formas mais graves, nós estamos vendo, assim, pacientes que adquiriram, por exemplo, doenças tipo insuficiência cardíaca, aumentou o risco de embolia, eventos embólicos, AVC, embolia pulmonar. Da parte pulmonar, os pacientes quanto mais acometidos, né, pelo vírus da parte pulmonar, a gente percebe que assim, depois de 3 a 6 meses, mesmo fazendo fisioterapia respiratória, eles ainda não conseguiram chegar no nível anterior a adquirir a doença, né? E até déficit cognitivo, né? E assim, o que mais intriga, e assim, o que a população toda pergunta para os médicos, para a nossa classe, é que isso vai ser revertido? E a resposta é, nós não sabemos. Doutor, eu imagino, né, que para vocês, profissionais da saúde, né, o quanto tem sido difícil, porque realmente vocês estão lidando aí com algo muito desconhecido, né, doutor? É bem verdade, assim, porque uma coisa é nós trabalharmos com uma doença que nós sabemos o mecanismo de ação, as medicações que são realmente efetivas, né? E hoje em dia, assim como pneumologistas, cardiologistas, infectologistas, a medicina em geral, nós estamos acompanhando diariamente, via site, todos os dias atualizações,
e a gente ainda não tem o prazo real da vacina e nenhuma medicação 100% efetiva no início do tratamento. Para pacientes moderados a graves existe medicação, mas o que a gente quer é que o paciente não chegue nesse nível. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com o médico cardiologista Dr. Juliano Bortolotto. Dr. Juliano, foi um prazer conversar contigo, já fazia tempo que a gente estava pretendendo aí essa conversa, né? Finalmente hoje a gente conseguiu e espero que essa seja a primeira de muitas. Eu também espero, agradeço pela oportunidade e sempre que for solicitado, estamos aí. Parabéns, sucesso, doutor. Muito obrigado. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br. Aproveita, vai lá, dá uma navegada, tem artigos, tem as entrevistas da semana, tem os podcasts, enfim, o portal está muito bacana, é um portal repleto de muita informação sobre saúde e bem-estar. Tem também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, e nós estamos no canal 19.1 Digital. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Topcar BMW. Welcome to the top. Unesc, a nossa universidade. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Unicred. Unidos somos Premium. Urque Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. E NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida.